Bem, pessoal, então começando a nossa aula hoje, nós vamos estar trabalhando aí, revisando o que eu passei para vocês na última videoaula. E essa aula, essa live, ela vai substituir a videoaula, essa live de hoje, tá? Então, eu não vou estar postando nesta semana uma videoaula específica, porque através da live vocês já vão ver o conteúdo da matéria dessa semana. Portanto, na hora que a gente terminar a live, eu vou deixá-la gravada para quem quiser assistir, tá? Bom, lembrando da prova de vocês, a prova vai ser aplicada entre os dias 9 até o dia 16. Vocês já receberam informações, eu mandei para o WhatsApp da representante, tá? Informando a respeito das provas. E é o mesmo modelo das provas EAD, que vocês já tinham o costume de fazer, tá bom? Então, nesse período das provas, do dia 9 até o dia 16, a orientação que a gente recebeu é que vocês não vão ter as lives, mas sim as videoaulas. Então, essa live vai substituir, vai estar como videoaula, e a semana que vem, por conta do período das provas, do dia 9 ao dia 16, vocês não terão live, mas terão a videoaula, tá bom? Conteúdo da prova, repetindo, behaviorismo e gestalt. Esta matéria que a gente está estudando, que é a psicanálise, ela vai cair na segunda VA e não na primeira VA, tá bom? Outra coisa, vocês vão ter como nota aquela atividade que vocês já entregaram para mim enquanto a aula era presencial e mais os fóruns, né, que eu passei para vocês. Aquele segundo fórum, que é para assistir o desenho divertidamente, que é para vocês comentarem, ele vai compor a nota da segunda VA. E lá nele já está explicando como que vai funcionar. O outro fórum do coronavírus, eu vou estar usando para a primeira VA, tá bom? Bom, então, revendo aqui o que a gente falou nas nossas duas videoaulas, né? Freud, então a gente está falando de psicanálise. Freud tratava pacientes neuróticos. A partir da psicanálise, desse tratamento com esses pacientes, ele desenvolveu duas teorias. Uma teoria geral da dinâmica da personalidade e outra teoria geral do impacto da sociedade, da cultura e da religião sobre a personalidade. Isso aí está na videoaula 2. Bom, então Freud, ele trabalha a vida mental do indivíduo e o seu conteúdo. E ele, com seus estudos, chegou à conclusão que a maioria... Oi? Tá dando interferência. Tem que desligar o áudio, gente. Então, em seus estudos acerca da vida mental, ele chegou à conclusão que o conteúdo dessa vida mental, a maior parte dele é formado pelo inconsciente. Esse inconsciente é representado pelas funções, pelos componentes da personalidade, pelas memórias, pelos conflitos psicológicos. Todos eles estão instalados no inconsciente. E esse inconsciente, ele aparece para nós disfarçado de sonhos, de atos falhos de memória. Ele também vai aparecer nos acidentes, né, que eventualmente o indivíduo possa ter, que ataque a psique do indivíduo. Bom, então, lembrando que maior parte do que a gente tem de vida mental quanto a conteúdo é o inconsciente. Por isso que eu pedi para vocês assistirem aquele desenho do Divertidamente. Bom, para Freud, como é que eu posso aflorar ou trabalhar o inconsciente do indivíduo? Eu preciso da ajuda de um especialista. Então, Freud tratava os seus pacientes, na época neuróticos, dessa forma. Ele tentava ou ele buscava trazer ao consciente um inconsciente recalcado do paciente, e quando o paciente vinha energia para o consciente dele, aquilo que estava no id, né, do paciente seria o subconsciente ou o inconsciente, ele apresentava melhoras e até cura.
Então, por isso que Freud desenvolve, então, essa vida mental nesses três aspectos, né? E aí ele vai trabalhar também o id, que seria o inconsciente. Bom, então ele vai falar que todos os instintos do indivíduo, pensando nisso, nessa questão do inconsciente, do consciente, do subconsciente, ele vai falar que o indivíduo, ele é todo instinto. E esse instinto do indivíduo, ele divide em duas categorias, que são instintos de vida e de morte. Enquanto estamos vivos, nossos instintos têm duas funções. Uma função é a subsistência, sobreviver, e outra função, a reprodução. Por isso que a gente tem sede, tem fome, por isso da importância do sexo, por isso que Freud trabalha muito com a questão da libido. A boa parte dos estudos de Freud resumem que os problemas de um indivíduo quanto ao seu inconsciente têm cunho sexual, tem cunho de frustração sexual. Pode-se afirmar que quase que 90% até mais dos trabalhos de Freud apontam nessa direção. Por isso que muitos estudiosos que continuaram com a psicanálise romperam com Freud em razão dessa tratativa que ele deu para o tema psicanálise. Né? Então, nem todos os psicanalistas concordam que eu posso reduzir os problemas de um indivíduo em aspectos de sua sexualidade. Bom, mas para Freud, ele tinha o estudo dele foi firmado nessa teoria, e aí esses instintos de vida produzem a libido, e para a psicanálise freudiana, a libido é a energia, é o que me faz mover. Então, muitos aspectos da vida, do cotidiano de um indivíduo, trabalhar, passear, se divertir, estudar, tem, no fundo, cunho relacionado à sexualidade. Por isso que ele associa libido com energia. O que me motiva a levantar, para trabalhar, para estudar, para comer, para ter sede, que são instintos naturais de sobrevivência e de reprodução, boa parte deles, segundo Freud, tem esse cunho voltado para o aspecto sexual. Bom, outro instinto, outra categoria de instinto que Freud trabalha é a morte. Então, o indivíduo, para Freud, os instintos dele se resumem em instintos de vida e instintos de morte. Portanto, para Freud, o ser humano tem o desejo de morrer. Algum momento da sua vida ele vai querer morrer. É como se fosse instintivo da nossa natureza saber que a gente vai nascer e a gente também vai querer em determinado momento morrer, segundo os estudos de Freud, né? Bom, aí, então, resumindo essa parte dos instintos que a gente está falando aqui da libido, muitas das atividades humanas são expressões, então, de instintos sexuais subliminados. Por isso que Freud, na maioria dos tratamentos que ele fez com os doentes da sua época, né, ele tratou buscando essa sublimação sexual do indivíduo, e aí ele trabalha essa questão do inconsciente, trazendo à tona esses aspectos para procurar curar o indivíduo a partir do momento que ele tem consciência desses aspectos que estão lá instados no seu inconsciente. Bom, as demandas conflitivas da mente, então, para Freud, elas têm a sua origem no corpo, na realidade externa e nas restrições morais. Por isso que é tão importante para Freud trabalhar, além da teoria da dinâmica da personalidade, é por isso que ele desenvolve a teoria do impacto da sociedade, da cultura e da religião sobre a personalidade. Então, quando eu trabalhei com vocês lá na aula 2, eu expliquei lá a questão dos domínios da personalidade, né, dos componentes distintivos da personalidade. Lá naquela aula eu falei que são 3: o id, o ego, o superego.
Eu vou resumir cada um deles em poucas palavras, depois a gente vai apontando algumas características. No ID, ele se desenvolve na tenridade, no início da formação do indivíduo. Então, lá o bebezinho, até mais ou menos 2 anos de idade, ele vai, muitas das vezes, manifestar o seu id, o seu inconsciente, o seu instinto. Esse instinto, ele nasce com a gente, veja bem. Então, o que Freud quis fazer com a psicanálise? Exatamente analisar as etapas da psique conforme o desenvolvimento humano. Ou seja, por qual razão que uma criança abandona algumas atitudes, por exemplo, é comum uma criança querer morder outra, ela não tem noção de que aquilo é errado. E ela não tem noção, a partir do momento que ela começa a morder, de que aquilo dói. Então, é um instinto, é um ato instintivo. E aí, Freud começa a analisar o ser humano a partir disso. E dessas três categorias, desses 3 domínios da personalidade, e a partir dali ele aprofunda quando o indivíduo já é adulto. Então, por exemplo, a criança que põe qualquer objeto na boca, se você deixar um bebezinho perto no chão, ele não tem noção. Se ele vê um bicho, é capaz de ele pegar uma barata e botar na boca, porque para ele aquilo ali, ele não tem essa distinção do que é ruim, do que não é, do que é bom, do que é certo, do que é errado. Bom, por isso que ele fala dessa teoria do impacto da sociedade, cultura e religião sobre a personalidade, que tem a ver com as etapas da socialização que vocês estudaram no primeiro período. Por quê? À medida que o indivíduo vai crescendo, então a criança ela tem uma atitude de 1 mês, por exemplo, é comum a criança recém-nascida chorar demais. Chora mesmo, é natural, é instintivo. Até que ela vai aprendendo que o choro não vai dar para ela o que ela está pedindo. E ali ela começa a desenvolver outras habilidades. Ela começa a desenvolver outros processos de pensamento. E aí, quando ela começa nessa socialização com os pais, por exemplo, quando a gente começa a rir para um recém-nascido, e aí a criança ri de volta, não é que ela está rindo para a gente, ela está repetindo o que a gente está fazendo. Por isso que é tão importante um convívio familiar saudável com a criança, principalmente quanto mais nova, porque aquilo ali ela vai repetir para a sua vida. Essa etapa de formação da criança é importante porque essa socialização desenvolve na criança o ego. O que é o ego? O ego é exatamente quando a criança começa a desenvolver e compreender valores em contraponto ao seu instinto. Quando a criança começa a morder e a mãe vai lá, bate na mão da criança e fala, não pode, se você morder, você vai ficar de castigo, ela já está incorporando valores que a mãe está passando para ela. Dali em diante, é bem provável que ela não morda mais. Espera-se que ela tenha aprendido de fato que morder não é bom. 2, ou ela aprende que se ela morder, ela vai apanhar, que não é o ideal. O ideal é que ela aprenda de fato que morder não é bom, do que ela não morder por medo de apanhar, de uma punição. Então, Freud vai estudando, então, que quando o indivíduo vai crescendo, ele vai mudando os padrões de conduta. E isso interfere na forma de pensar. Na verdade, para Freud, nós somos reflexos do que a gente pensa. O que eu penso me torna hoje o que eu sou, como professora, como mãe, como filha, como advogada. Então, pensemos nisso. Será que o que você é hoje e você se mostra hoje não é de fato aquilo que você pensa? Por isso que é tão importante a gente repensar algumas decisões que a gente tem, ou a forma como a gente enxerga o mundo, ou a forma como a gente pensa sobre o mundo. Porque isso vai refletir no meu eu, como eu vou me mostrar para o mundo. E as minhas atitudes podem me adoecer. Essa é a conclusão que as minhas atitudes, que logicamente tem a ver com o meu pensar, é que vão causar esse adoecimento no indivíduo.
Então, Freud vai e fala o seguinte, bom, no id, eu tenho um indivíduo animal, ou seja, ele é o id controlado pelas pulsões, pelos desejos e pelo animal que reside em nós. Quando o indivíduo começa a socializar, ele recebe valores, padrões e normas de conduta. Aí ele começa a questionar o id, que é o instinto animal dele, com o que pode e não pode, que é aprendido em casa no primeiro momento. Quando esses valores estão entronizados de tal forma que esse indivíduo isso prevalece sobre o id, eu tenho aí o superego. Então, o superego não é essa transição. O ego é o conflito ainda entre o indivíduo que é instintivo e ele está aprendendo a ser valor, a ser moral, a ter conduta. O ego, ele já tem esse valor, moral e conduta entronizado, aliás, o superego, ele vai ter o valor, conduta e moral já entronizado nele, tá? Então, nessas etapas é que Freud chega à conclusão. O indivíduo de 30 anos, logicamente, uma pessoa com 30 anos não vai ter mais a mesma postura quando ele tinha 1 ano de idade. Ele não vai ter mais a mesma postura quando ele tinha 17 anos de idade. E assim sucessivamente, porque esse pensamento ele vai mudando por conta dessa cultura, religião e a sociedade que vai interferindo na forma de personalidade desse indivíduo. Bom, então, voltando, fazendo uma comparação dessa aplicação aí da teoria do impacto da sociedade, cultura e religião sobre a personalidade, o id, eu passei para vocês complementando, ele é chamado de casa dos instintos, né? É onde residem os instintos, é o âmago do primitivo da personalidade, ele não tem organização lógica. Então, uma criança não pensa, por exemplo, se uma barata estiver passando, numa lógica que aquilo ali vai fazer mal para ela e que aquilo ali não é para ela comer. Para reduzir essa tensão, que é esse instinto que pode causar até uma doença no indivíduo, né? O id, ele usa do processo primário do pensamento. Então, a criança começa a entender que aquilo não é bom quando ela se machuca. Então, por exemplo, a criança, caso clássico, né? A criança vai e bota o dedo na tomada. A mãe já avisou, não põe o dedo na tomada que você vai machucar. Mas a criança curiosa, ela vai lá, mesmo depois da mãe avisar, ela vai e coloca o dedo. Aí ela leva o choque. É bem provável, na maior parte dos casos, que ela não vai colocar o dedo no choque de novo. Por quê? Ela usou um processo primário do pensamento de que dor não é bom, dor é ruim. Então, ali ela aprende a não colocar o dedo porque ela sabe que vai sentir dor. Por quê? O princípio que vai vigorar no id é o princípio do prazer. Nós buscamos a todo tempo, por isso que a gente está no inconsciente, o prazer. Por isso que Freud diz e resume essa busca pelo prazer instintiva em sexualidade. Então, por isso que Freud diz que todas as razões humanas que nos condicionam a agir na sociedade, seja profissionalmente, seja dentro da nossa casa e assim por diante, tem um fundo sexual. Porque o princípio do prazer é que vai movimentar esse id. E ele associa esse prazer à libido, que é a energia, e essa libido, ela é sexual, né? Bom, lá no ego, o que ele vai fazer? O ego vai emergir nas crianças que estão em desenvolvimento e começam a aprender que a realidade ela é diferente das suas necessidades. Então, não adianta uma coisa que criança gosta, que é interessante, de sabonete. Acho que pensam que é bonito o sabonete, ou ver aquele formato diferente, principalmente por conta das cores do sabonete, que são cores atrativas, um rosa bebê, um azul bebê, que a criança tem facilidade de assimilar essas cores.
Aí, o que acontece? A criança vai e quer botar o sabonete na boca para provar, porque ele já sente ali um desejo de colocar aquilo na boca, de comer aquilo, né? Bom, só que quando ela vê que o gosto do sabão ou do sabonete não é aquilo que ele apresenta, que ela achou que seria gostoso, ela não vai pôr mais na boca. Então, ela tem um confronto, é exatamente nesse ponto que ela confronta a realidade com a satisfação das suas necessidades. Nessa etapa, a criança está um pouquinho maior. Então, a todo momento nessa etapa, a criança está localizando objetos para satisfazer o id. É nessa etapa que a mãe tem que tomar muito cuidado, que é a etapa que a criança é curiosa, né? A gente fala assim, a criança, meu filho está nessa etapa da curiosidade, está na fase da curiosidade, porque ele está descobrindo. Por que ele está descobrindo? Segundo Freud, essa descoberta de querer pegar as coisas, de querer amassar, principalmente colocar na boca, que a gente vai estudar depois, que é uma etapa do desenvolvimento da sexualidade, tem a ver com o quê? Com a vontade do ego em buscar objetos para satisfazer o id. Então, a função do ego, uma das funções do ego, é exatamente essa: localizar o objeto do desejo para levar para o instinto, para o id. E por isso que a gente chama dessa etapa de curiosidade, né, da criança. Bom, aí ela começa a desenvolver uma lógica, então ela é mais controlada e lógica, porque quando ele constata com a realidade que vai ensiná-lo que a coisa dói, que não é gostoso, que aquilo faz mal, que aquilo não parece o que é, ela começa a operar com outra forma de pensamento. Então ela afasta o princípio do prazer, que é do id, e ela opera com o princípio da realidade. Então, não adianta eu querer morder um sabonete, porque eu achei que o formato é bonito, se o gosto não é. Então, eu vou ficar aí, o meu conflito do id em querer comer esse sabonete vai ficar abaixo do princípio da realidade, que é o gosto do sabonete, que não é bom. Bom, o processo, então, que desenvolve do pensamento já não é mais o processo primário, que é o do id. Aqui a gente chama de processo secundário do pensamento, porque a criança, então, ela começa a associar e ela começa a ter estratégias para resolver problemas. Tem algumas situações que chegam a ser assim, muito engraçadas. Então, por exemplo, a criança já sabe, por exemplo, tem criança que não gosta de molhar o pé, de sujar o pé de jeito nenhum. Então, quando ela já vai aprendendo ali, quando ela está caminhando, aprendendo a andar, que é quando ela começa a desenvolver esse processo secundário do pensamento, e ela vê uma poça de água, ela vai tentar pular. Só que muitas vezes ela não percebe que o tamanho das pernas dela não consegue pular aquilo, né, com a força necessária. E aí ela acaba se molhando. Então, ela vai aprendendo que ela tem que usar outras estratégias para não molhar. A gente vê bem essas estratégias em parquinhos infantis, quando a gente leva nossos filhos. Por isso que é tão importante a criança que está nessa fase de formação, em que ela já está maior, então ela já está aprendendo valores sociais, né? Ela brincar com objetos pedagógicos. Levar a criança para um parque é necessário. Por quê? Porque ali ela começa a desenvolver esse processo secundário do pensamento e ela começa a ser mais crítica, organizada, racional, realista, sintetizadora, e ali ela vai descobrindo aos poucos o que é bom para ela e o que não é bom para ela, né? Isso, assim, independente da dificuldade que a pessoa possa ter, física ou da psique, ela desenvolve habilidades. É interessante isso. Tem um programa que eu estava assistindo, que é da Sky, canal 70, eu esqueci qual que é o nome desse canal. Tem um programa que fala Meu Corpo, Meu Desafio. E lá mostrou as gêmeas siameses, ou seja, são gêmeas com o mesmo corpo, elas têm o mesmo tronco.
E elas são ligadas pela cabeça, só que opostas, uma cabeça está para cá e outra está para cá. E aí, os médicos falaram que elas não teriam condição de andar, não daria para andar, nenhuma das duas. Porque é duas pernas, a mesmo quadril, para dois troncos, né? E os troncos estão opostos, então não teria equilíbrio. Numa lógica natural das coisas, elas não teriam equilíbrio para caminhar. Interessante, porque caminhar é instintivo. Nós temos necessidade, porque nós quando corta o cordão umbilical, por trás disso aí já tem um instinto de quê? Sobrevivência e independência. Na nossa natureza, cortou o cordão umbilical, ele tem um significativo muito grande instintivo, de querer ser livre. Rompeu aquele vínculo que eu tinha com outra pessoa, com outro ser. E andar nos dá autonomia. Pois as duas aprenderam a andar sem ninguém ensinar, porque os pais nunca ensinaram, nunca forçaram as duas a andar, porque o médico já tinha falado que elas não iam ter essa habilidade por conta do equilíbrio. Pois elas conseguiram ficar numa posição X, que elas se equilibram, que ninguém consegue explicar, e caminham, vão para todo lugar. Ou seja, é o processo do instinto, que é de caminhar, e que foi sistematizado lá no ego, nos valores que ela foi aprendendo, que elas foram vendo que todos os irmãos andavam. Então, elas começaram a andar por uma estratégia de solução daquele problema. Então, elas saíram daquele processo de IT, da necessidade de autonomia, e resolveram aquele problema num processo secundário de pensamento. Então, por isso que a criança, quando está nessa fase, é importante brincar com ela com jogos. Porque com jogos, principalmente jogos de xadrez, principalmente jogos de... Ai, gente, esqueci. É um que vai montando as pecinhas, quebra-cabeças. É muito importante. Por quê? Porque a criança ela vai procurando estratégias para ela poder ver ali e desenvolvendo esse pensamento secundário, que é tão importante, porque é ele que é lógico, ele que vai racionalizar, né? E ele vai sistematizar as ações e a pessoa vai criando estratégias para a vida. Bom, o superego, por sua vez, quando a gente fala em superego, não tem uma etapa específica. Vocês viram que eu não posso falar que pelo menos nessa fase da formação desses 3 domínios. Porque mais adiante nós vamos falar da etapa do desenvolvimento da personalidade, que tem a ver com a sexualidade. Tem a fase oral, a fase anal, a fase fálica e a fase das genitálias. Aqui está aparecendo, gente, que faltam 10 minutos. Então, eu vou falar só mais um pouquinho, terminando o superego, e lembrando que essa live vai ficar gravada como videoaula, tá? E aí, semana que vem, como vocês vão estar em prova, não vai ter live, mas vai ter a videoaula igual aquela primeira e a segunda que eu postei. Bom, só vou terminar aqui o superego, depois vou responder o chat aqui que estão me perguntando. Bom, o superego, então, é quando esses valores estão internalizados. Não existe uma etapa definida. Eu não posso definir, o id é até tantos anos, o ego é de tanto a tanto, é mais ou menos... Oi? Ai, gente, que susto! É mais ou menos determinada a idade, porque tem indivíduo que é precoce, e as crianças estão ficando muito precoces, né? Elas estão amadurecendo muito mais cedo nessa formação do pensamento. Elas estão amadurecendo muito mais cedo. Oi, mas já tem criança que não é assim, né? É aí que o Freud vai falar crianças muito mimadas, ou ao contrário, crianças que não recebem atenção devida, elas não desenvolvem a etapa seguinte. Então, elas ficam fixadas em determinado desenvolvimento e são crianças imaturas, né? Em determinada situação. Por isso que essas fases, a princípio, são esses 3 domínios, mas eles não são específicos quanto à idade. O superego, então, seria a internalização
dos valores e dos padrões de conduta. Ali o indivíduo já sabe o que pode ou não pode. Ele visa alcançar o quê? A perfeição. Então, ele força o id a inibir seus impulsos animais. Quando o ego é moral, o superego está satisfeito. Então, veja bem, nem sempre o ego alcança a moral, porque o ego ele fica entre o id e o superego. O ego ele fica servindo a esses dois senhores. Ele tenta equilibrar os instintos animais do id com o que o superego fala que são valores e normas de conduta. Por isso que o indivíduo, em uma determinada idade, ele começa a questionar aquilo que ele aprendeu em casa, ele começa a questionar aquilo que ele aprendeu na igreja, e aí ele entra com um conflito enorme, porque ele entra exatamente nesse conflito com o id, que é o seu instinto, com os valores que foram entronizados nele, seja da igreja ou seja da família, voltando, por isso que Freud fala da teoria, né, dessa personalidade formada por esses aspectos sociais. E ele tem aí um processo de pensamento já desenvolvido. Ele já não utiliza mais o pensamento primário. Se ele está lá com seus 17, 18, 19, 23 anos, pior é quando a pessoa começa a questionar isso quando está com 43 anos. Casos mais comuns que a gente trabalha, casamentos, né, que duraram aí 25 anos e depois os casos mais comuns é em relação às mulheres. As mulheres resolvem se separar, o marido se separa da mulher e ela olha para trás e vê um conflito terrível entre aquilo que ela aprendeu de valores morais no seu superego e que ela chega e bota em oposição aos seus instintos, e ela vê que ela viveu durante um período uma mentira. Porque como que ela aprendeu que aquilo deveria ser de determinada forma, agir de determinada forma, quando a vida para ela está mostrando que não é. Então, o que o ego tenta fazer? O ego, ele tenta mediar esse instinto do id, essa raiva, essa mágoa, esse ódio, porque do divórcio aflora tudo, né? Tudo no indivíduo. Raiva, ódio, mágoa, tudo de ruim que a pessoa quer. É como se fosse uma panela de pressão que vai explodir de uma vez, né? Tá aquela panela ali há anos cozinhando e de repente ela abre de uma vez, sem deixar essa pressão sair. E aí o ego, ele faz o quê? Ele tenta dosar o que a pessoa aprendeu na sua moral, nos valores religiosos, com o instinto. E como é que ele faz para evitar essa pressão, essa panela de pressão do id, que é esse instinto de raiva, de ódio? Eu vou vingar, vai ver o que eu vou fazer, porque isso adoece a pessoa. Essas atitudes que a pessoa tem de raiva, de vingança, de mágoa profunda, só afeta ela mesma, porque a parte contra quem ela tem raiva não é afetada. Por isso que a gente tem que trabalhar muito isso. E o nosso organismo já tem defesa para isso, que são as defesas dos domínios mentais, que é o ego. O que o ego faz? Te permite sonhar. O sonho são desejos do seu id, né? Mecanismos de defesa, por exemplo, deslocamento. Freud, como ele reduz, né? Ele fala que muitas das causas têm suas origens sexuais. Isso é um padrão, tá, gente? Claro que não é uma regra, é um padrão. Uma filha tem problema com o pai, é um padrão de que ela vai procurar como companheiro para a vida dela uma pessoa muito parecida com aquilo que ela detesta no pai. Por isso que isso tem que ser trabalhado. Porque isso é instintivo. O filho, da mesma forma. Ou o excesso do mimo, ou a falta do mimo, né? A criança muito mimada, ou a falta disso, vai levar, estou dando a título de exemplo,
essa que a gente chama de deslocamento para as relações interpessoais. Então, o rapaz tenta reproduzir na namorada o que a mãe dele é. Freud tem um nome para isso, né? No caso do homem que tenta repetir o padrão da mãe, ele explica isso como complexo de Édipo. Quem tiver curiosidade, dá uma lida aí no Google, o que seria o complexo de Édipo. Da menina, chama complexo de Electra. Então, por isso que tem muitos casos de meninas que são bem novas e realmente elas têm atração por homens mais velhos. E aí a gente vai olhar ali no fundo o que aconteceu no It. Ou ela teve a ausência muito forte de uma figura paterna e ela tenta substituir na sua relação afetiva amorosa, ou então ela tem o contrário, uma afinidade muito grande com o pai. E ela vai, então, tentar repetir isso com um namorado mais velho. Veja bem, isso não é regra, isso é um padrão, tá bom? Então, o que o ego faz é exatamente isso. Ele faz acordos mentais para a gente não explodir. Por quê? Quando a gente quer alcançar a perfeição, que é pelo superego, ou seja, você quer se adequar socialmente com aquilo que seria o ideal, né? Que a sociedade te impõe, mas você não consegue, você tem frustrações, você desenvolve ansiedade, você desenvolve medo. Ansiedade nada mais é do que não poder controlar o futuro. Então, a gente não conseguir controlar o futuro e, sobretudo, pelo fato de que a gente quer controlar nossa vida para alcançar o futuro, faz com que a gente desenvolva aí ansiedade. A depressão já é o contrário. A depressão é você ficar vivendo o passado. Então, há momentos do passado mal resolvidos, que não foram acertados, vai desenvolvendo na pessoa estados depressivos e outros transtornos que a gente tem. Bom, por isso que é tão importante essa intermediação entre o ego, do ego com o id e o superego. Então, veja bem, o ego serve a si mesmo, ele serve ao id e ele serve também ao superego. Bom, deixa eu ver. Tô gravando, ainda bem, achei que não estava gravando. Vou tentar responder o chat aqui, vamos ver se mais alguém tem pergunta. Não, só colocaram sim. Alisson Voltolini. Só colocou sim, não sei do que, então não é pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Hello! Eu tenho. Sim. A Fala. senhora tem um material disponível para postar ou enviar em meu e-mail? Porque eu não tive acesso ao seu material. Eu voltei lá, só que lá o pessoal que faz impressão